Olá! Esse é mais um episódio da série Organização e Produtividade, Conceitos e Preconceitos. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o tema procrastinação. Como você já sabe, antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero que você reflita sobre esse termo, procrastinação, e coloque aqui embaixo o que você pensa ou sente quando você escuta essa palavra. Dá um pause no vídeo que eu te espero colocar aqui nos comentários. Depois segue comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, seus conceitos e preconceitos. Eu sempre gosto de começar pelo conceito formal do dicionário. E ele diz que procrastinação é o ato de adiar algo ou prolongar uma situação para que seja resolvida depois. É muito comum as pessoas rotularem a si mesmas ou a outras pessoas como procrastinadores, como se essa fosse uma característica inerente das pessoas que não pudesse ser mudada nunca. Mas na verdade, a procrastinação é uma tendência, um estado que surge em determinadas situações que a gente vai abordar aqui. E pode acontecer com todo mundo. Já aconteceu comigo e eu tenho certeza que já aconteceu com você. Mas isso não significa que somos todos procrastinadores sempre. Uma frase que fala sobre o ato de procrastinar, para ilustrar como funciona a nossa mente na hora de procrastinar, diz assim: todo mundo consegue fazer qualquer trabalho, desde que não seja o trabalho que espera-se que esteja fazendo naquele momento. É bem essa a sensação. Então, o que a gente precisa entender é por que a gente tende a não fazer as coisas que deveria estar fazendo. Normalmente, quando a gente procrastina, a gente passa a visualizar os obstáculos como barreiras, focando neles para evitar realizar as atividades. Nem sempre é uma coisa consciente de imediato. E é por isso que a autoobservação é tão importante, porque quando a gente identifica que está procrastinando, a gente tem a oportunidade de mudar isso. Mas para a gente deixar de procrastinar, a gente precisa, além de perceber que ela está acontecendo, que a procrastinação está acontecendo com a gente, também perceber como ela acontece com a gente e quando ela acontece com a gente. Porque é aí que está a chave para a gente poder evitar esse obstáculo na realização do que precisa ser feito. E é por isso que encarar a procrastinação como uma característica pessoal dificulta tanto e é tão ruim, porque te impede de se observar e perceber as nuances dos momentos em que a procrastinação acontece na sua vida. Então vamos falar sobre algumas coisas que fazem a gente procrastinar, algumas tendências, porque para cada um vai acontecer de uma forma diferente. Às vezes a gente procrastina quando a gente pinta um monstro imenso associado às atividades, quando a gente visualiza as atividades como complexas demais e a gente nem sabe por onde começar, ou quando elas são tão chatas, mas tão chatas que a gente as evita a qualquer custo. O que faz todo sentido, vamos combinar, porque só de pensar nas atividades cansa. E o cérebro da gente é muito esperto. Ele quer economizar energia. Ele quer buscar o prazer imediato sempre que possível. Então, para que realizar uma atividade que é tão custosa? E aí a gente procrastina. A gente evita mesmo. Só que às vezes aquela complexidade e aquela chatice que a gente visualiza quando pensa na atividade, ela não é real. Às vezes ela é fruto do nosso perfeccionismo, às vezes é fruto da nossa interpretação errada da realidade. Pode ter a ver com perfeccionismo, pode ter a ver com insegurança, pode ter a ver com medo. E aí a gente fica inventando mil coisas para fazer, mil desculpas e acaba não fazendo o que precisava ser feito. Não finaliza. Mas é interessante perceber que na procrastinação a gente não fica parado. A gente está sempre fazendo alguma coisa. Só que não é aquela coisa que a gente deveria estar fazendo. É diferente do cansaço, percebe? A questão é que isso gera um ciclo vicioso de insegurança, de angústia e de ansiedade que acaba atrapalhando o nosso bem-estar. A gente está inseguro, acaba não fazendo, arruma outra coisa para fazer e aí depois percebe que não fez o que devia ter feito e fica mais inseguro e aí isso vai só aumentando. Algumas dicas que ajudam a lidar então com a procrastinação é visualizar claramente o que precisa ser feito, quebrar as atividades em porções menores, definir um limite e ir começando devagar até você adquirir o hábito e transformar aquele comportamento em um comportamento automático que gere menos esforço para o seu cérebro e aí ele não fique evitando de fazer aquela atividade, porque ele já sabe
que o esforço não é tão grande assim. Outra coisa que ajuda também, que é uma boa dica, é você conectar as atividades ao seu propósito, ao seu plano de vida. Pensar sempre no que essa atividade que eu preciso fazer me ajuda ou se relaciona com os meus objetivos de vida, com as coisas que são importantes para mim. Isso ajuda a dar motivação, a visualizar exatamente o benefício e o impacto da realização daquela atividade ou da não realização. E é importante também perceber como anda a sua disposição. A procrastinação pode ter a ver de fato com a sobrecarga física, mental ou emocional. E essa falta de disposição afeta o seu comprometimento, afeta a sua força de vontade. No livro O Fim da Procrastinação, o autor conecta essas dicas que eu acabei de falar no que ele chama de sistema de desenvolvimento pessoal, formado então por motivação, disciplina, resultados e objetividade. Eu não vou entrar no detalhe do livro, quem sabe em algum outro vídeo, mas eu vejo em geral que a organização pode te ajudar a evitar a procrastinação, te dando clareza. E outra maneira da organização te ajudar é no que o autor de um outro livro chama de procrastinação estruturada. Essa técnica é apresentada no livro A Arte da Procrastinação, que é muito bom também, por sinal. Eu fiz até um post lá no blog e vou colocar o link aqui embaixo para você saber mais sobre ele. A ideia da procrastinação estruturada trabalha em cima daquilo que a gente já comentou, que quando a gente procrastina, não significa que a gente não está fazendo nada. A gente está fazendo outras coisas, só que não eram as coisas que a gente deveria estar fazendo naquele momento. Então, o que o autor propõe é que a gente use isso ao nosso favor. Já que a gente não vai ficar parado, então que a gente procrastine fazendo coisas úteis, coisas igualmente importantes àquela que você está evitando fazer. E como é que você pode fazer isso? Você pode estruturar a sua lista de coisas a fazer, incluindo apenas coisas que são importantes, por exemplo. Evitando aquelas que são mais simples, que a gente acaba pegando para fazer porque dá menos trabalho e aí usa isso para evitar fazer as mais importantes. Então, se a sua lista só tiver coisas importantes, isso já ajuda. Uma outra coisa que ajuda é você pensar também em coisas bem chatas que você está evitando e colocar aquela coisa importante que você precisa fazer junto dessas outras coisas chatas. E aí você não vai ter muita escolha. Vai acabar fazendo aquela que você estava evitando, porque as outras são muito piores. A ideia da técnica é eliminar um pouco a culpa da situação, né? Focar na realização em si e ressignificar as coisas que você realmente precisa fazer, eliminando as distrações do caminho. Mas eu preciso dizer também que às vezes o que faz a gente procrastinar é mais profundo, é mais difícil do que todas essas dicas que eu dei aqui. Isso porque a procrastinação também pode ter a ver com questões mais profundas emocionais, que você ainda não está pronto para mexer. Coisas que estão associadas a alguma outra questão sua pessoal, do passado, da sua personalidade, que te afetam mais profundamente. E aí não tem dica que faça você seguir adiante. É preciso um trabalho muito forte de autoconhecimento e eu recomendo o trabalho de profissionais da área de saúde, como os psicólogos, por exemplo. Se esse for o seu caso, você tentou todas as dicas e você não conseguiu evoluir, continua procrastinando nas atividades, é importante que você se cuide, respeite os seus limites e procure ajuda. Combinado? Bom, é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir sobre a sua procrastinação e que você possa lidar melhor com isso. Fica à vontade para usar os comentários aqui embaixo para a gente continuar essa conversa. Não esquece de curtir se você gostou, se inscrever no canal para ficar sabendo dos próximos vídeos e compartilhar com os amigos que podem estar precisando dessas dicas. A gente se vê então no próximo vídeo.